Fala, Renato, tudo bem, cara? Bem-vindo aqui à live da Super Varejo. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo light no meio da pandemia aí. Super obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, é um prazer dividir tudo que a gente tem estudado, tanto no Locomotiva quanto no Data Favela. Então aí, né, dentro da possibilidade que essa pandemia sanitária toda nos traz, estamos conseguindo aí tocar bem a vida. Cara, eu vou pedir então, já que você chegando aí, o pessoal também está chegando, faz uma apresentação aí do Renato, conta um pouco da sua trajetória desde lá, passando pelo Data Popular, Locomotiva, hoje a parceria com a CUFA, né? Você tem também atividades como escritor, então dá uma geralzona aqui para a galera ir se ambientando. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, que sem dúvida nenhuma o mais importante, eu sou o pai da Helena. A Helena tem 8 meses, veio ao mundo há pouco tempo e rapidamente, e qualquer um que é pai sabe o que isso significa, passou a ocupar o topo de qualquer prioridade possível e imaginável na minha vida. A melhor alegria do mundo, é um privilégio aí tá curtindo essa quarentena junto com a Helena. Então, dessa diversidade toda que está rolando, pelo menos eu estou conseguindo ficar muito mais próximo aí da minha filha, sou marido da Adriana. Eu, em 2001, comecei no primeiro dia de uma empresa que estava surgindo, que chamava Data Popular, que foi a primeira empresa especialista aí, nas classes C, D e E no Brasil, muito antes de ter virado moda, depois ter saído de moda, depois está voltando na moda de novo. Fui durante uns 10 anos presidente do Data Popular, o sócio que tocava a operação. E lá por 2015, a gente começou a ver nas nossas pesquisas que não existia mais uma sintonia tão grande entre bolso e cabeça, né? Fomos mergulhar e a gente começou a descobrir que era muito mais importante saber há quanto tempo a pessoa era digitalizada, se estava numa cidade com mais ou menos 100 mil habitantes. E eu tenho um vício de caráter de não fazer coisa que eu não acredito, é mais forte que eu. Eu, em alguns momentos, já pensei em mudar, mas não funciona muito, não. Então, nesse momento, eu saí do Instituto Locomotiva, vendi o Instituto Locomotiva e abri junto com o Carlos Alberto Júlio, que muitos que estão acompanhando conhecem, que foi presidente da HSM, da Tecnisa. Quando eu quero irritá-lo, eu lembro que ele foi presidente da Polaroid, que hoje está à frente da Ecos de Design e Inovação. Júlio, fantástico, meu sócio até hoje. A gente abriu o Instituto Locomotiva, né, partindo de um entendimento de que o bolso não explicava mais a cabeça dos consumidores. A gente começou a ver que eu tenho na classe A uma pessoa que tem mestrado, vice-presidente de multinacional, e nessa mesma classe A eu tenho um dono de boteco, Hermenino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, aquilo que a galera chama de trade. Mas é a mesma coisa, que ganha 50, 60, 70 mil reais por mês. Eu tenho na classe C um operário da construção civil que não teve oportunidade de acabar o ensino básico e um professor do ensino médio da rede pública de São Paulo que tem mestrado e fala 3 idiomas. Quando você chega na conclusão que o bolso sozinho não explica mais a cabeça, não dá para você ter um olhar focado apenas em classe econômica. Ah, Renato, mas e por que o Data Favela, que é a sua sociedade com a CUFA, com o Celso Ataíde, continuou? Porque a favela é mais do que classe C. A favela é uma concentração geográfica que tem características muito próprias. 89% estão concentrados em regiões metropolitanas, o índice de conexão à internet dentro das favelas é maior do que o de fora das favelas, e porque tem um projeto gigantesco nesse país chamado favela. Para quem não sabe, eu tenho 13,6 milhões de brasileiros que moram em favela. Se fosse o estado da federação, seria o 5º maior estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil, né? Para a gente ter uma dimensional o tamanho que é desse universo que é formado pelas favelas, em que
a CUFA entende como ninguém, a Central Única das Favelas é uma das maiores organizações sociais do mundo, né? Tem 2 cadeiras na ONU, está presente em mais de 16 países, com uma chance da gente não apenas desenvolver pesquisa sobre esse território, mas com esse território, já que a pesquisa é aplicada junto com os moradores da CUFA, analisada junto com os colaboradores da CUFA e faz com que a favela consiga ser, portanto, a protagonista da sua própria história. Muito legal, muito legal. E também você tem umas atividades como escritor aí, né? Como está sobrando tempo, né? A gente gosta de... Brincadeira. A gente, no auge do crescimento da classe C, eu tive a oportunidade de escrever um livro que chamava o Guia para Como Sair de Situações Novas Sem Medo, né? Em que, na verdade, era um manual que explicava para os brasileiros que estavam viajando de avião pela primeira vez, que estavam escolhendo qual colégio particular poder deixar o filho, como se informatizar, né? Foi o auge da democratização tecnológica, a como se virar nessas situações novas. Fora esse livro, eu fiz uma participação no Varejo para Baixa Renda, da Fundação Getúlio Vargas. O CIE publicou um livro sobre classe C, que era um compilado de algumas palestras que eu fiz dentro da classe C. E talvez o mais importante, que está prestes a logo mais sair uma nova edição, foi o livro Um País Chamado Favela, que eu escrevi junto com o Celso Ataíde, né, cofundador da Central Única das Favelas, e que a gente teve oportunidade, foi lançado em 2014, e a gente conseguiu levar a presidente da República na época, os 2 candidatos da oposição para irem no lançamento do livro, que de algum jeito pauta até hoje os grandes debates sobre periferia, esse livro que eu escrevi com o gênio, meu melhor amigo e padrinho de casamento, Celso Ataíde. Muito bom, muito legal. Bom, antes de entrar nos dados mesmo da pesquisa, como é que foi durante essa... que ainda tem, né? Ainda estamos no meio de uma pandemia, a gente ainda não sabe se vai voltar, se vai avançar. Como é que foram feitas? Como é que foi o trabalho? Como é que foram fazer essas pesquisas? Porque você fazia muita coisa em loco, né? Você fazia muita coisa presencial. Boa parte, tanto das pesquisas quantitativas quanto as pesquisas qualitativas, sendo grupos de discussão, seja as pesquisas etnográficas, que são aquelas que a gente passa um tempão morando junto com os consumidores para saber na real a diferença entre o que ele diz que faz, o que ele pensa que faz e o que ele realmente faz. A gente sempre fez prioritariamente pesquisas de uma forma presencial. Acontece que de algum tempo para cá, a gente passou a ter um investimento grande no Instituto Locomotiva para as novas tecnologias de pesquisa. Essas novas tecnologias têm a ver desde criação de painéis online de consumidores, no caso das pesquisas em favela, o painel que nós temos com a CUFA, com mais de 20 mil pessoas que foram pesquisadas durante todo esse tempo, foi fundamental para conseguir fazer as pesquisas de favela, por exemplo, já que estava impossível entrar dentro dessas favelas. É engraçado que a gente pensou isso originalmente com medo de situações de conflito armado, de violência, nunca por uma questão de pandemia de saúde, né? Seja através do desenvolvimento de ferramentas de neurociência, inclusive a gente trouxe desde janeiro desse ano um novo sócio para o Instituto Locomotiva, que é o professor Álvaro Machado, da Escola Paulista de Medicina, que talvez seja um dos principais neurocientistas do Brasil. Então, de modo que a gente tinha acabado de fazer um puto investimento em tecnologia, quando veio essa questão da pandemia. Com isso, a gente conseguiu transportar para as plataformas tecnológicas muito das metodologias offline que a gente utilizava. Só que assim, não adiantava ser só com um painelista online, porque esse é um cara que se cadastra num painel para responder pesquisa, para ganhar pontos, que ele troca por prêmios. Obviamente tem viés, né? Então a gente continuou com... Obviamente que tem viés. E não tem problema, toda metodologia de pesquisa tem viés. O importante é você entender qual é o viés e operar com esse viés na sua análise, né? Então o que a gente fez?
a gente também intensificou as pesquisas telefônicas, que é a mesma coisa que tanto o Datafolha quanto o Ibope fizeram nesse processo para garantir aí uma universalidade, uma amplitude amostral para, de fato, representar a população brasileira até os não internautas. Legal. E agora vamos lá, com a mão na massa aí mesmo. O que você fez de pesquisa aí durante essa pandemia, cara? Durante esse período aí? Fizemos de tudo aqui. A gente fez desde uma série de pesquisas sobre racismo e periferia, o impacto que o Covid está tendo nesse tema, que inclusive tem sido provocado o debate de uma série de webinars que nós estamos realizando junto com a CUFA e com a Unesco, né? Então, toda quarta-feira, 10 da manhã, entra na página da Unesco no YouTube, que você vai encontrar esse debate. Amanhã tem mais, inclusive, sobre violência, racismo, também sobre oportunidades da economia que existem nessas favelas. Nós realizamos algumas pesquisas sobre o quanto que a população tem ou não aderido ao processo do Covid. Né? Então, as pessoas acreditam na importância da pandemia ou não, elas estão se precavendo de uma forma correta, estão conseguindo ou não estão conseguindo ficar dentro de casa. E quanto os impactos econômicos que a pandemia está tendo. Eu já falo de varejo e da digitalização do varejo, que isso é um tema para boa parte da nossa live, mas antes de entrar no específico aí do que vocês cobrem no dia a dia de vocês, é importante talvez dividir com quem está nos assistindo o que foi a principal constatação que a gente teve de todas as pesquisas até agora. Do ponto de vista social, não necessariamente do ponto de vista de negócio. Nós vimos que uma das grandes mentiras faladas sobre o coronavírus é de que esse é um vírus democrático. É um vírus que atinge da mesma forma pobres e ricos no nosso país. Ele não é um vírus democrático, porque ele pode deixar o negro e o branco doente, eles podem deixar o favelado e o morador dos jardins doente, mas os anticorpos sociais num país tão desigual como o nosso são muito diferentes. Eu tô aqui confortavelmente, com a minha geladeira cheia, com água encanada na porta, trabalhando numa profissão onde o home office é possível, fazendo a minha quarentena por conta do coronavírus. Respeitando o distanciamento, né? Respeitando o distanciamento social por conta do coronavírus. Só que eu tenho, no Brasil, 46% dos lares de favela que não tem água encanada. Não são pessoas que reclamaram porque não tinha álcool em gel na farmácia. São pessoas que não têm água encanada. Lembra que isso é um estado maior do que o Rio Grande do Sul, que movimentava antes da epidemia 120 bilhões de reais. Eu tenho quartos o suficiente na minha casa em que alguém pode ir para uma escola ou pode ir trabalhar sem precisar, que não vai contaminar o restante da pessoa das casas. Imagina o que é viver num barraco de 20 metros quadrados com 5 pessoas. Eu tenho sobrinhos que conseguem fazer o tal do homeschooling porque tem internet de banda larga, tem computador com tela grande, que é bem diferente da realidade dos estudantes de escola pública, que não tem nem banda larga, e que são obrigados algumas vezes a escrever uma redação só com os polegares, digitando no celular, porque não tem computador, não tem desktop nem notebook dentro da sua casa. Então, se é verdade que o vírus pode contaminar pobres e ricos, não é verdade que as condições sociais, que os anticorpos sociais e econômicos que os brasileiros têm são todos iguais. Não são. E não é que o coronavírus inventou a desigualdade no Brasil. Ele só jogou luz a uma realidade que eu estudo desde que eu me conheço por gente, desde 2001, e que ganharam um ar de dramaticidade gigantesco nesse processo de pandemia. Perfeito, eu acho que isso aí ficou bem claro, os impactos que a periferia sofre aí com essa desigualdade, né? Inclusive também com o racismo, claro. Mas ao mesmo tempo também dentro dessas próprias comunidades você conseguiu detectar, eu vi numa outra uma pesquisa sua, a solidariedade, né, entre os moradores. Isso eu queria que você falasse um pouco pra gente.
Porque a gente sabe, né, essa parte de exclusão, essa parte de racismo, para quem, mesmo para quem está fora de uma favela, ela é mais evidente. Agora, o dia a dia, essa solidariedade lá dentro, é muito mais difícil de quem está fora observar. Super, super importante você ter lembrado isso. É muito óbvio a desigualdade de oportunidades entre a favela e o asfalto, né? Imagina que 80% dos moradores de favela já passaram fome durante a pandemia, pelo menos um dia durante a pandemia. Faltou grana para comprar comida, né? Ou seja, as pessoas não tinham reserva financeira nenhuma. A grande maioria já recebeu doação, e mais doação, inclusive, das ONGs e da iniciativa privada do que do governo. Mas, ao mesmo tempo, quando você pergunta quem ajudou mais outras pessoas, se foi moradores da favela ou moradores do asfalto, os moradores da favela ajudaram quase um terço mais do que os moradores do asfalto. Até doação. Quando você pega lá pessoas que receberam auxílio emergencial, o que fizeram do dinheiro, mais da metade deu parte do seu dinheiro para algum parente, amigo ou vizinho. É impressionante como na favela, se o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Por quê? Porque a favela funciona na lógica da reciprocidade, onde todo mundo ajuda todo mundo. Por outro lado, a gente fez um outro estudo, que aliás foi capa do Valor Econômico, com dados opostos a esse. A gente fez um estudo que mostrou que um terço da classe A e B, a classe A e B são os 25% mais ricos do Brasil. Um terço dessas pessoas que tem uma renda por pessoa da família, que começa sendo 3 vezes maior do que o teto de quem teria direito a receber o auxílio emergencial, um terço dessas pessoas pediu o auxílio emergencial. E dessas pessoas que pediram, 70%, 69% para ser exato, conseguiram o auxílio emergencial. Você chegou aí atrás para ver por que eles conseguiram, como que eles conseguiram? Por exemplo, sim, super. Uma pessoa da casa trabalha e a outra não, mas ela está na renda, enfim, como que consegue? Olha, né? Como a gente faz muita pesquisa qualitativa, a gente tem painéis de acompanhamentos qualitativos, obviamente que a gente foi tentar entender as razões disso acontecer, e eu juro para você que eu preferia não ter entendido. Por que eu preferia não ter entendido? Porque existia a nova versão da lei de Gerson. Existia um entendimento dessas pessoas de que, eu nunca consegui nada do governo mesmo, qual o problema de eu estar recebendo alguma coisa? Eu já pago tanto imposto mesmo. Então faltava um entendimento para essas pessoas de que a gente está vivendo um estado de exceção, onde falta dinheiro, que, portanto, os recursos públicos tinham que ir para quem mais precisa. Esse é o lado ético. Então, essa classe A e B, que também doa menos do que a favela, também tentou mais do que a favela conseguir teve mais sucesso em obter o auxílio emergencial proporcionalmente do que a favela. Por quê? Porque como elas têm facilidade em digitar os seus dados, né, elas conseguiram... E a documentação está mais em ordem também. A documentação está toda em ordem. Quer ver uma coisa que não acontece na classe A e B, e foi muito dos casos de recusa do auxílio emergencial nas favelas? Na favela, como não tem a posse do terreno, os terrenos são compartilhados. Aí você tinha várias pessoas que colocavam o mesmo endereço. É porque elas moram no mesmo endereço na prática. Todo mundo dá o mesmo endereço para todo mundo. Não é porque estavam fraudando o auxílio emergencial, né? Então, a favela teve menos sucesso em conseguir o auxílio do que os moradores do asfalto. Agora, isso acendeu um outro alerta. Um alerta de que também os mecanismos de checagem, de controle, estavam muito ruins, né? Porque eu tive filhos de clientes que são milionários, eu diria até bilionários, que ele não fez por maldade. Ele falou, como ele trabalha também com tecnologia, falou, filho, vê aí se está fácil ou está difícil preencher esse negócio da caixa. E quando viu, foi aceito. Depois devolveu o dinheiro e tudo mais, mas quando viu, foi aceito. Por quê? Porque ele não conseguiu, a gente não estava acusando nem se a pessoa era dependente de um milionário do imposto de renda. Sem contar uma outra área que vários de quem estão nos assistindo conhecem, que é o tal do PJ. O PJ está lá ganhando 15 mil reais por mês emitindo nota, e apareceu como se tivesse desempregado. Então você não tinha um cruzamento aí dessas bases cadastrais. Entendi, cara. É loucura isso, se você for analisar, né, cara, uma situação dessa. Enfim. Falando um pouco da economia dessa classe CDE aí,
ou DE, né? Uhum. Você chegou a algum dado assim desse momento de consumo? O que alterou? E o que pode ter crescido, se é que teve algum crescimento, né? Teve o crescimento de tecnologia em todas as classes, inclusive nas classes C e D, surpreendeu parte considerável dos analistas. Todo mundo dizia que ia cair a venda de computador, a venda de notebook, e a gente já voltava, olha, vocês não estão entendendo que esses objetos, numa situação de crise, são objetos meio, não são objetos fim. Então, você tem um monte de gente precisando de um celular para conseguir ficar dentro de casa. Precisando de um computador para o filho ter condições de estudar, efetivamente. Né? Então, a gente fez essa previsão lá atrás, é uma previsão que acabou se concretizando, que em alguns momentos, inclusive, trouxe um desabastecimento do setor, né? O setor de tecnologia teve problemas, seja porque no mundo corporativo várias empresas que ainda tinham desktop tiveram que sair comprando notebook, né, para os seus colaboradores, como pessoas físicas também passaram aí a demandar mais esse tipo de mercado. E agora, é óbvio que periféricos não crescem, né? Então, impressora, as pessoas não estão tendo que imprimir da forma que imprimiam antes, por exemplo. Então, esse tipo de crescimento de tecnologia não cresce. Agora, os que são ligados como meio, então nós estamos falando aí de computadores que ter uma função seja de educação, seja de geração de renda, seja de entretenimento, teve um crescimento bastante razoável nesse período. A gente teve uma outra questão que é como que a classe C e D passaram a gerar renda no processo de pandemia. Imagina que antes da pandemia nós já tínhamos 18 milhões de brasileiros que recebiam renda através de algum aplicativo. Esse número hoje passou dos 20 milhões de pessoas. De 20 milhões de pessoas que, graças a algum aplicativo, conseguem ter algum tipo de renda. E isso fez com que muita gente não quebrasse. Né? Então, você tinha aquele dono de boteco que passou a entregar no iFood, você teve aquela pessoa que é desempregada, que passou a virar Uber ou a trabalhar como entregando aí mercadorias em algum aplicativo de entrega. Você teve o pequeno bar que não fechou, como eu disse, graças a isso, mas também a boleira, que não fechou graças a isso. Aos aplicativos, né? Então a gente sempre tenta pensar só no entregador ou quem tem um restaurante, mas imagina que tem sites como, por exemplo, o Elo7, que faz com que aquele pequena pessoa artesã consiga vender os seus produtos por um número gigantesco de pessoas, com que pet shops de periferia conseguissem passar a atender a domicílio, conseguissem ter uma clientela maior até do que tinham antes. Sem contar a quantidade de pequenos empreendedores da área têxtil que passaram a produzir máscaras, né, e garantiram o sustento da sua família graças a essa máscara. Legal. Só dar um recado aí, gente. Vocês podem depois mandar suas perguntas no final aí. Eu vi que o Fernando aqui mandou uma. Quais variáveis definem as classes, uma vez que não é só a renda? Se puder responder essa aí, Renato. Mas aí às vezes eu vou pedir pro pessoal mandar lá mais pro final, tá? Porque aí no final a gente separa um tempinho ali para pegar umas perguntas. Olha, o critério que a gente utiliza foi o critério desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, a Presidência da República lá atrás, porque ele existia, que trabalha com renda por pessoa da família. Então, por exemplo, numa família de 4 pessoas, onde o pai ganha R$1.000, a mãe ganha R$1.000 e os 2 filhos não trabalham, a renda por pessoa da família é R$500, né? 1.000 mais 1.000, 2.000, dividido por 4, R$500. A classe C, que é a verdadeira classe média brasileira do ponto de vista de renda, né, tem uma renda por pessoa da família aí que varia de R$500 por pessoa da família, né, a R$1.800 por pessoa da família, e nesse meio tempo você tem C1, C2, C3. O que é acima disso é classe A e B, são os 25% mais ricos, o que é abaixo disso são as classes D e E, que são aí algo como 30% da população brasileira. Eu estou falando de classe econômica, tá? Porque na sociologia existe um conceito de classe social, que entra uma série de outros fatores que não são tão tangíveis como são o fator da economia.
Fora isso, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa tem um critério, que é um critério tradicional e que, inclusive, há uns 2 anos atrás foi revisto, que a gente chama de o critério Brasil de classificação socioeconômica, que, na verdade, é uma lista que, dependendo da resposta, você dá uns pontos, né? Então, qual a escolaridade do chefe de família, quantos banheiros tem na sua casa, em que você usa para inferir a renda dessas pessoas. É um critério muito legal, é um critério muito bacana, mas é um critério que, para situações como a que nós estamos vivendo hoje, de pandemia ou de uma longa crise econômica, tem uma dificuldade, porque as pessoas dificilmente caem de classe econômica. É muito difícil alguém mudar por uma casa muito menor, e, portanto, diminuir o número de banheiros ou perder a escolaridade que ela adquiriu. Então, a gente privilegia um critério de renda porque dá para ter um termômetro mais exato do momento econômico e, portanto, do comportamento de consumo que aquelas pessoas estão tendo. Legal. Você disse aí numa entrevista na Isto é Dinheiro que a pandemia fará a gente viver em 5 meses o que levaria 5 anos. O que você quis dizer com isso, cara? Olha, isso é um recado que vale seja para os varejistas que estão nos assistindo, seja para o consumidor. Muita gente virou moda falar do tal do novo normal, que nada mais será como antes, tal. E eu queria primeiro fazer uma constatação. Ainda bem que não será como antes, porque foi o como antes que nos fez chegar onde chegamos. Então, eu torço para que, de fato, nada volte a ser como era antes, com essa desigualdade como era antes, com esse não olhar para as periferias e para a diversidade que era antes, com essa desigualdade que era antes. Mas, dito isso, a gente precisa diferenciar o que é aceleração de processos que já existiam daquilo que, na verdade, é novo. E o que é novo de verdade? O que é novo é, por exemplo, a preocupação sanitária dos brasileiros. O brasileiro hoje tem preocupações sanitárias e vai ter ainda mais na escolha dos varejos em que frequenta, que antes ele não tinha. Daqui a pouco, as pessoas vão querer saber quantas vezes esse varejista foi desinfectado por dia. Eles fazem exames periódicos para todos os seus funcionários? Tem álcool em gel na porta? Tem aquela barreira do caixa, né, que garante a não contaminação? Isso realmente é novo. Esse tipo de preocupação, de fato, não... em janeiro, ninguém nem imaginava que isso ia ser... Em janeiro, não imaginava isso. Não imaginava. Que no uniforme dos funcionários ia ter que ter aquele protetor de plástico com uma máscara, álcool em gel, luva, fazendo parte do uniforme dos funcionários. Isso, de fato, é novo. Agora, tem processos que estão mais ligados à aceleração. Por exemplo, há quantos anos você que cobre varejo como ninguém se fala do consumidor omnichannel? Já tem tempo. Tem muito tempo que se fala do consumidor omnichannel. Só que isso vai se acelerar em 5 meses, o equivalente a 5 anos. O varejo vai começar a ser cada vez mais um ponto de informação e de entretenimento, porque do ponto de vista funcional, os apps vão resolver a experiência de compra. Então, a pessoa vai querer ir no varejo para se encontrar com as outras, para saber mais detalhadamente das novidades, para ter um tipo de informação um pouco mais detalhada. Então, os shoppings passam a ser também centros de entretenimento. Renato, você está dizendo que vai acabar a loja física? De jeito nenhum. Mas, por exemplo, a vendagem, a área de vendas de metro quadrado vai ser reformulada. É possível que... Vamos pegar os hipermercados. Aquele elefante branco que faz quase uma década que só dá prejuízo essa porcaria. Que já tentou ser reinventado de tudo quanto é jeito. Sim. O hipermercado vai virar um centro de conveniência e um centro de compra, mas também um hub de distribuição. Por quê? Porque se os aplicativos... A briga pela última milha ganhou uma importância muito maior graças à pandemia. Esse papel de conveniência é muito maior.
Então, as soluções de compra e retire estão sendo super valorizadas, vão ser cada vez mais valorizadas. Por outro lado, entregar qualquer coisa em até meia hora vai ser um diferencial dos super apps. Então, para isso, você precisa ter mini centros de distribuição. Agora, se eu tenho aquele espaço que eu posso distribuir tudo isso, se eu tenho a cadeia logística montada, por que isso tem que ser só dos produtos vendidos para o hipermercado e não pode ser para uma série de outras empresas ou de outros serviços que estão no entorno? Mais ou menos aí como o Zé Delivery faz, né? Ele pega distribuidores e bares do teu raio, da onde você mora, e ele te entrega lá as bebidas que você quiser. Perfeito. Meia hora, uma hora em tá meia hora, gelada ainda, né? Gelado, né? Então, esses modelos vão potencializar a criação do que nós estamos chamando no Instituto Locomotiva de ecossistemas de negócio. Esses ecossistemas de negócio fazem com que você não tenha que ter alguém que é dono de uma plataforma inteira, super verticalizada, mas que ela possa funcionar como hub, que é o passo seguinte do processo dos apps e das plataformas, né? Muito bom. Antes de eu mudar de assunto para relação de consumo, também eu queria avisar todo mundo que essa entrevista ela fica salva no IGTV, que é a TV do Instagram. Ela fica também no nosso canal do YouTube. E também amanhã no portal tem uma matéria com os principais insights aqui discutidos e também o vídeo completo. Então, quem perder um pedaço aí vai poder ver inteira. O Stories eu não sei se vai conseguir, o Instagram não está deixando salvar muito no Stories quando está o vídeo muito longo. Então não sei se a gente vai conseguir. Mas se tiver, vai ficar 24 horas lá também. Renato, relação de consumo. O que você acha que agora o varejista, pensando do lado do varejista, e aí pode ser o varejo de rua, pode ser o varejo de supermercado, enfim, o varejo de polos de varejo, o que ele tem que aprender? O que ele tem que tirar de lição desse período? Olha, vou tentar resumir em 3 grandes lições desse processo. O primeiro é que ele tem que se movimentar. Essa história de achar que vai tudo voltar como antes, meu amigo, não interessa se você é grande, se você é pequeno, se mexe, cara. Porque os varejistas que mais estão conseguindo mudar a sua relação com os consumidores são aqueles que não estão esperando a pandemia acabar. Inclusive, a gente está tendo uma conjunção astral dos grandes varejistas em que o CFO passou a concordar com o presidente. E eles pararam de brigar e falaram, meu amigo, se vira, porque varejo é caixa. Então, aquilo que o compliance não deixava fazer, o cara falou, amigo, dane-se, vai fazer. A água bateu na bunda, é disso que a gente está falando. Então, o cara de TI falando, não, mas é impossível conseguir garantir que todo mundo vai conseguir trabalhar de forma produtiva. Vai ter que garantir. Não, mas o nosso online não vai funcionar e o cara da logística não conversava. Amigo, vocês têm 5 dias. 5 dias, se vira. Porque senão a gente quebra, porque varejo é caixa. Então, todas as empresas viraram startups. As grandes e tradicionais empresas foram obrigadas a virar startup. Então, a primeira coisa que tem que aprender é se mexe, porque se você não se mexer, um concorrente vai se mexer. A segunda questão é que a gente sai dessa pandemia com um consumidor muito mais empoderado do que em outros momentos. Ele experimentou muito mais marcas, amplificou os seus canais, se digitalizou muito mais. Graças às tecnologias, eles passaram a conseguir pesquisar mais. E não é só pesquisar preço e condições de pagamento, é a qualidade do produto, são novas marcas, é a importância da velocidade de entrega, dos serviços que são agregados a isso. Então, se você quiser manter esse consumidor, você precisa mudar a sua proposta de valor para esse cara. Por isso que os ecossistemas de negócio são tão importantes. Porque os ecossistemas de negócio vão conseguir dar um benefício maior. E aí, para aquele varejista que está preocupado de ser engolido pelos super apps, fica tranquilo, meu amigo, porque você tem o que os super apps não têm. Margem mercantil. Margem mercantil faz com que, quando o Rappi quer dar cashback de R$30, 30% tem que tirar do bolso, você só muda aquilo que é oferta e transforma aquilo que é oferta num cashback para sua próxima compra e com isso você fideliza o seu consumidor.
Do mesmo jeito que fica claro que a formação dos ecossistemas de negócios são fundamentais para ter uma proposta de valor para o cliente que dê a sensação de que o dinheiro vale mais, e é mais fácil você fazer isso com aliados do que fazer isso sozinho. O varejo tem na mão tudo aquilo que os outros buscam, que é frequência de compra e margem mercantil. Renato, você está dizendo que eu tenho que abrir mão da minha margem? Não, eu estou dizendo que você tem que organizar a sua oferta de um jeito diferente. Então, aquela história de 30% e 40% de desconto, meu amigo, é metade do dobro. E o metade do dobro, e a tal da Black Fraud, tem uma desconfiança cada vez maior para o consumidor. É muito mais fácil você transformar isso numa compra futura, num cashback, que valendo 1%, né, um cashback real, que garanta aí uma estratégia de lock-in que você não tire o seu cliente da sua compra. E, por fim, mas não menos importante, entender que a diversidade nunca foi um tema tão importante. O consumidor está muito ligado qual é a postura que cada uma das marcas teve durante a pandemia. Ela está tratando bem dos seus funcionários? Ela achava que a tal da retomada da economia era mais importante do que as vidas humanas? Porque o consumidor não tem nenhuma dúvida que é melhor falidos do que falecidos. O consumidor, mesmo aquele com baixa escolaridade, não se esqueceu daquela lição de que só pessoas vivas recuperam a economia. Renato, você está dizendo que você é contra a abertura? Não. Eu estou dizendo que eu sou contra uma reabertura desorganizada, sei que a população tem EPI, sei que os funcionários estejam garantidos a sua segurança no trabalho, porque isso é o exemplo que as grandes potências mundiais que estão saindo bem da pandemia nos deram. E que a velocidade da retomada da economia será muito maior se essas medidas sanitárias todas forem tomadas. A desinfecção dos varejistas, a utilização aí dos equipamentos de segurança, um amplo processo real de distribuição de renda para reduzir essas desigualdades históricas. Sabe por quê? Porque a periferia nunca entrou em quarentena. As pessoas tendem a falar que não, são só as pessoas de serviços essenciais. E quando você fala isso, quem vem na cabeça? O médico, o policial. Meu amigo, o serviço essencial é a faxineira do hospital que liga a luz e apaga a luz todo dia. É a caixa do supermercado, é a repositora. Essas pessoas estão indo trabalhar, porque se não tivesse trabalhado, o Brasil tinha parado. Por isso que é tão importante as iniciativas que várias redes de varejo fizeram, por exemplo, de abrir uma hora mais cedo para os idosos, de tirar do trabalho as pessoas que estão em zona de risco. A gente fez uma pesquisa que saiu no Estadão que mostrou que apenas as pessoas que fazem parte do grupo de risco, tirando as aposentadas, as que trabalham e fazem parte do grupo de risco, são o maior mercado consumidor do Brasil. Maior do que a classe A, do que a classe B, do que a classe C, que movimentam quase 1,6 tri por ano. Se essas pessoas morrerem, não tem retomada da economia. Não faz sentido. E deixa eu te perguntar, você falou da reabertura, tal, né? Vamos falar de flexibilização. Você chegou a detectar alguma coisa, alguma percepção, ou teve algum dado de pesquisa assim, das pessoas terem, ao mesmo tempo, a vontade de que se flexibilize, que elas saiam para a rua, saiam para o seu trabalho, e o medo de, por exemplo, agora aqui em São Paulo, dar o exemplo que aconteceu em outras cidades, né? Aconteceu em Florianópolis, aconteceu em Minas Gerais, em algumas cidades de Minas, que algumas prefeituras tiveram que voltar atrás nessa flexibilização. Existe você sente que tem esse temor de, São Paulo está abrindo bar, restaurante e tal, vamos ver, e se tiver que voltar atrás, como é que vai ser? Sabe o anjinho e o diabinho debatendo sobre o que deve ser feito? É mais ou menos como é que está a cabeça das pessoas. Vamos jogar real aqui, ninguém aguenta mais ficar em casa. Exato. Eu não estou nem falando de toda a parte econômica, tem gente que está sem dinheiro, que o brasileiro não tinha poupança. Ninguém aguenta ficar em casa. Então existe, obviamente, independente de toda a pressão econômica, uma insatisfação, um grau de irritabilidade de muita gente ficar em casa. Por que no mundo inteiro as manifestações contra o racismo, justas manifestações contra o racismo, ganharam uma proporção maior do que em outros momentos que também se teve processos de morte? Aqui no Brasil, infelizmente, numa sociedade estruturalmente racista como a nossa, a gente acompanha toda hora
pessoas sendo baleadas, 80 tiros, de estudantes sendo mortos pelo helicóptero da polícia, e que não tinha tido manifestações no porte da que nós tivemos aqui. Nos Estados Unidos, casos como o do Floyd, infelizmente, aconteciam a todo momento. Só que juntou um lado de inconformidade necessária com relação ao racismo, com uma panela de pressão de estar todo mundo dentro de casa. E achando a melhor razão para poder sair de casa, que era para protestar com uma bandeira super justa, que é uma bandeira de combate ao racismo. Né? Então, as pessoas querem sair de casa. Só que o problema é que as pessoas que mais querem sair de casa, em geral, são as que não precisariam tanto sair de casa. E quem precisa sair de casa, porque são pessoas que matam um leão por dia para sobreviver, que literalmente vendem o almoço para comprar janta, acabam sendo contaminadas. Só que essas pessoas não têm convênio médico. E estão muito mais sujeitas a superlotações dos hospitais do que essas pessoas da elite, por exemplo. Então, quando você olha cenas como... Assim, o Preto Zezé, que é presidente global da CUFA, deu uma frase que eu vou repetir, dando crédito aqui para ele, genial. Eu não me preocupo com as pessoas que saíram no Leblon. O que eu me preocupo é com as pessoas que estavam lá para servir essas pessoas. Porque quem foi lá no bar, o tal do engenheiro muito melhor do que você, como aquela mulher falou na televisão, ela tem convênio privado, ela não vai ter falta de leito. O problema são aquelas pessoas que servem essas pessoas. E essas pessoas vão morrer. Elas podem sofrer uma falta de estrutura, né? Elas que podem sofrer a ponta da falta de estrutura. Claramente, elas é que pegam a ponta da desigualdade. Então, o processo de reabertura tem que ser acompanhado. Porque se as pessoas que defendem a reabertura gastassem a reabertura a qualquer jeito, que acham que inclusive nunca devia ter sido fechado nada, se essas pessoas tivessem gastado essa energia e esse poder de influência todo para garantir uma democratização dos processos de testagem no Brasil, talvez ele já tivesse voltado, tivesse com a economia retomada. Se a energia fosse gasta efetivamente para garantir a distribuição democrática e uso correto das EPIs, talvez a situação hoje do Brasil fosse outra. Mas, ao contrário disso, ficou se insistindo num negacionismo que, além de tudo, é burro, porque você não convence o vírus a não contaminar as pessoas, meu amigo. Você pode até, se você se esforçar muito, você convence seu colega no Facebook, mas o vírus você não convence. Eu acho que desde o começo foram algumas atitudes meio atabalhoadas aí, que não teve uma unidade nas ações e cada um correu para o lado fazendo o que achava melhor no momento, e acabou que, tudo bem, que o Brasil é muito grande também, tem esse problema. Mas a gente não teve uma unidade aí para se seguir, né? Claramente, mas, bom, isso deixa a população sem rumo, né? Falando um pouco aí, já passamos aí, estamos chegando a 45 minutos já, indo aí para a reta final desse bate-papo. Dá para falar a noite inteira aqui. O Instagram já dá 50 e poucos minutos, 1 hora ali, ele corta. Pensando agora, de todos esses dados que você viu aí, pensando no setor supermercadista, né, com essas pesquisas que você levantou, tal, o que a gente pode destacar, pensando em consumo de supermercado, pensando em atendimento de supermercado? O que você conseguiu ver aí? Olha, algumas coisas. Primeiro, uma preferência real para o pequeno varejo de bairro. Não é só para o varejo, e não tem a ver só com uma questão da localidade, né? É óbvio que todo o varejo de vizinhança, o supermercado de vizinhança cresceu, mas a gente começa a ver também crescer um movimento de privilegiar o pequeno comerciante do bairro. Aquele cara que paga fiado, que faz o pendura, que aceita amanhã, que você conhece, que conhece os clientes pelo nome. Esse é um movimento que claramente é um movimento que veio para ficar. Veio para ficar, em especial, naquelas localidades onde a maior parte das pessoas que receberam donativos não receberam em alimentos, receberam em tickets, em vales.
Né? Tá. Por quê? Porque isso incentiva o local, a distribuição e o uso no pequeno varejo do bairro. Então você pega as duas, talvez, grandes organizações que fizeram doações, como a Central Única das Favelas e o Gerando Falcões, distribuíram vale-refeição, distribuíram crédito em carteiras digitais para garantir com que o dinheiro fosse gasto no pequeno varejo do bairro. Nós estamos vendo que a integração do online e offline, por outro lado, nunca foi tão importante. Então, as grandes redes aí vão radicalizar ou o desenvolvimento ou a parceria com aplicativos, né, ou o desenvolvimento de aplicativos proprietários, ou a parceria com outros aplicativos existentes, para ter uma integração maior do online e do offline. Isso é muito importante porque as pessoas começam a se perguntar, afinal de contas, de quem é o cliente. O cliente é do aplicativo ou do varejista? E aí os varejistas estão entendendo que se eles quiserem manter a sua fidelidade, né, em especial o supermercadista, ele precisa ter uma relação e um contato direto com esses consumidores. Então isso vai fazer com que os supermercados liderem um novo loyalty e os novos ecossistemas de negócios que consigam resolver não apenas o problema da curadoria de conteúdo, mas o da oferta, da fidelidade e da entrega da forma mais cômoda desses produtos e dessas mercadorias. O setor supermercadista, comparado, por exemplo, ao varejo de moda, sofreu muito menos, né, já que eles tiveram condições de permanecer abertos, mas, ao mesmo tempo, vão ter que cada vez mais se reinventar para garantir a fidelidade de um consumidor que quer cada vez mais saber que vantagem a Maria leva ao escolher aquele estabelecimento. E aí você falou uma coisa interessante aí. Então quer dizer que no consumo presencial, no consumo físico, as pessoas estão preferindo os supermercados de vizinhança, as lojas próximas. É isso. Claramente, com algumas exceções. Assim, obviamente que tem alguns hipermercados que puderem ficar abertos, viraram novos shopping centers, mas mesmo assim não é um movimento duradouro. O que a gente tem visto é uma preferência especial das classes C, D e E em ficar próximo do seu varejo local. E isso leva a uma reinvenção do tal dos modelos de hipermercado, que cada vez mais tem que se posicionar como centros de compra com store in store, com galerias de serviço, com mini-hubs, a formação de mini-hubs de distribuição, com serviços automotivos juntos para conseguir rentabilizar um metro quadrado que todos nós sabemos está longe de ser barato. Muito legal, gente. A gente está terminando aí, já indo para o final. Ó. Peraí, eu não vi, teve mais comentários, né? Mas aqui, a Cláudia Pires, do Urbanismo contra o Corona, quer falar contigo. Ó. Queríamos te ouvir, entre em contato conosco. Tá feito. Manda um direct lá que a gente combina. Manda lá para ele, Cláudia, que ele é da entrevista, assim. Pode ir e tem coisa para falar. Cara, faltou alguma coisa para a gente abordar? A gente tem 5 minutos. Olha, não, tem um recado só que eu queria dar, porque a gente fala de tanta coisa que deu errado, de tanta desinformação. Nós vimos aí que nós tivemos o pior desempenho do varejo como um todo, da história brasileira, que os mais otimistas enxergam o consumo das famílias aí de menos 6% para esse ano. É que, em que pese tudo isso, a gente não pode esquecer que depois da peste negra veio o iluminismo e uma volta à ciência, à criatividade, à cultura. Então, se tem algo possível de se dizer de próximo a positivo que a gente pode tirar da pandemia, é porque nesse momento a gente conseguiu fazer grandes disrupções tecnológicas. Que nesse momento a gente conseguiu ver o que o ser humano tem de melhor. É como se tivesse um freio civilizatório entre as pessoas que defendem a vida versus as pessoas que defendem o vírus. Entre os brasileiros que acreditam que a Terra é redonda e os que acreditam que a Terra é plana. Entre aquelas pessoas que acreditam que juntos nós vamos mais longe, que fez com que aquela polarização do passado ficasse no passado. Somos maioria. E o fato desse freio civilizatório deixar claro que os brasileiros que acreditam aí que juntos nós vamos mais longe, são maioria na nossa sociedade, vai fazer com que a gente, apesar de todos os pesares,
apesar dessas dificuldades inteiras, o nosso varejo saia mais forte, o consumidor mais conectado, o cidadão mais ciente da sua responsabilidade em garantir com que, se outra epidemia, Deus me livre, volte a acontecer, encontre um país muito melhor do que o coronavírus encontrou o Brasil. Muito bom, cara. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo aí, por essa aula aí que a gente teve, deu para ter um panorama muito legal. Amanhã a gente vai ter o iFood aqui com a gente. Que legal. Vai estar o Moacir Alegria falando aí das estratégias, vamos conversar de tudo que está... Porque foram os grandes, né, os apps que largaram na frente nessa pandemia em termos de inovação, em termos de entrar em... Imagino quantos novos comércios não devem ter virado parceiros do iFood, né? Mas amanhã a gente vai descobrir. Cara, obrigado. Fica aí meu boa noite. E precisando ir na Super Varejo, pode contar com a gente. Sempre que tiver alguns dados interessantes aqui, pode contar com a gente para a gente divulgar. Super obrigado pela oportunidade de dividir com vocês aí mais uma vez tudo que a gente tem estudado sobre as mudanças do comportamento do brasileiro. É sempre um privilégio estar com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Vou desligando aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigado.